Meu querido irmão, bom domingo, bom dia, que a paz de Jesus Cristo esteja sobre a tua casa, com todos os teus familiares, é o que nós lhe desejamos nessa manhã de escola bíblica. Aprender a palavra de Deus é um grande privilégio que o Senhor tem concedido à cristandade espalhada na face da terra. E nada melhor do que nós termos consciência da nossa pequenez como alunos na escola de Cristo. A escola de Cristo é diferente das escolas seculares, das escolas terrenas. A escola do Cristo é uma escola onde não há graduação, onde não há aquele que vai receber a nota máxima. A escola do Cristo é uma escola da humildade. E nós temos trilhado. No domingo pela manhã que se passou, nós falamos em Lucas capítulo 12, do versículo 1 ao número 7. Observamos uma outra realidade em Lucas 12, na quarta que se passou. E nessa manhã, também, no trilhar do caminho de um discípulo, nós vamos observar o Evangelho de Lucas. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia na sua casa. Você que tem aí a Bíblia ligada, assim faça. E nós vamos ler a partir do capítulo 12, o versículo de número 32. Diz a Escritura, Lucas, no capítulo de número 12, verso 32, diz assim: Não temais, ó pequenino rebanho, não temais. Não temais, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vocês bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós, verso 36, semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festividades de casamento, para que quando ele vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados, felizes, aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, eu vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim se achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse que hora havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Discípulos queridos e amados, diz o verso 40, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por essa manhã de domingo tão especial para nós. Manhã essa que nós temos a oportunidade de trazer à nossa memória as verdades sagradas pela Escritura. Manhã que a tua igreja tem repartido o pão, tem, ó Pai, sido encorajada a estar diante da mesa do Senhor, do sacramento, lembrando que nós deveríamos assim fazer com extrema gratidão, Pai, olhando para os méritos de teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário e a obra perfeita que ele realizou. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado à ceia. O Senhor tem nos dado essa oportunidade de cearmos nesse domingo como igreja.
E nós te rendemos louvores, gratidão, Pai, por esse cuidado paternal do Senhor para conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, na convicção de que o Espírito Santo vai nos instruir nos minutos que temos à frente, eu quero iniciar lembrando algo histórico nessa manhã. A história da igreja conta a vida de uma mulher chamada Fanny Crosby. Essa mulher escreveu muitos e muitos hinos, e ela tinha uma limitação física, a limitação na visão. Ela era uma mulher cega. E Fanny, baseado numa combinação de versículos certa feita, Eclesiastes capítulo 12, verso 6 e Apocalipse capítulo 22, verso 4 a 5, ela compôs uma canção, mas ela não apresentou a comunidade, ela não apresentou a liderança para que a congregação pudesse entoar. Era um hino muito íntimo, muito particular, destes que às vezes você compõe e guarda lá no seu local secreto, e fica ali guardadinho. E essa mulher assim fez. E essa irmã conheceu um homem chamado Kennedy. E este homem chamado Kennedy ficou assim sabendo de um hino que essa mulher possuía, muito escondido. E este cântico, essa canção, esse hino, ele a encorajou então a apresentar a liderança da igreja, e por que não cantar? E ela disse assim: não, eu não quero assim fazer. E os anos se passaram. E o professor Kennedy conta que um dia, já na casa dos 90 anos, Fanny, ela resolveu apresentar uma conferência bíblica em Massachusetts. E o homem chamado Moody fez um pedido a ela: senhora Fanny, nós gostaríamos que a senhora desse um testemunho pessoal relativo à sua fé e experiência com Cristo. A princípio essa irmã disse não. Ela hesitou, ela recuou, mas a seguir ela disse assim, calmamente, e se levantando, ela compartilhou então deste hino que ela escrevera, mas que nunca publicou e nunca permitiu que fosse entoado por outros. E ela disse assim: eu tenho sim um poema de minha alma. E quando às vezes eu enfrento adversidades, problemas, limitações, eu canto de maneira repetida para mim. Eu canto de maneira repetida para minha própria alma, de maneira que este cântico traz paz ao meu coração. E ela resolveu então ali, naquele dia, cantar. E a letra deste cântico diz o seguinte: em algum dia a cadeia de prata vai quebrar, e eu não mais como agora cantarei, mas será grande o gozo quando eu despertar dentro do palácio do meu rei. Eu o verei face a face. Eu o verei face a face. Eu serei uma das muitas salvas pela graça. E com 95 anos, Fanny Crosby viu esse desejo cumprido, e esse desejo de ver o rosto de seu Senhor Jesus face a face foi realizado. E eu entendo, querido irmão, que é tão bom quando nós podemos enfrentar as nossas lutas, confinamentos, pressões, tribulações e problemas da vida, olhando para o alto, olhando para o céu. E o texto que nós temos em tela para estudar nessa manhã fala dessa realidade para o nosso coração na forma de um tema. E o tema que eu quero, orientado pelo Espírito de Deus, repartir com você é a dádiva de se olhar para o alto no caminho do discípulo. Esses dias eu compartilhava com um irmão
que nós temos dificuldade em olhar para o alto. Nós às vezes olhamos muito para baixo, olhamos muito para o chão, como um animal que fica ciscando. E este olhar para baixo, olhar para as coisas terrenas, ele volta e meia na Escritura, ele é orientado, exortado a assim não fazer, mas olhar para cima. O Salmo 121, o salmista disse ali, Davi: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele disse aos irmãos: pensai nas coisas do alto, olhai para as coisas de cima, pense nas coisas elevadas. E nós, ao observar essa mulher no auge dos seus problemas, dizendo que eu preciso olhar para o céu, e ela desejava muito ver o olhar de Cristo sobre o seu viver, nos faz olhar para o texto e observar então a realidade que se encontrava aquele contexto dos discípulos, que a Bíblia muito bem nos mostrou no domingo passado, nos falando que a realidade que eles ali viviam, iniciou dizendo sobre uma graciosa consolação para todo verdadeiro crente. Então guarde no seu coração, todo verdadeiro crente precisa de um verdadeiro consolo. E os discípulos começaram no capítulo 2 a serem orientados com cuidado com a hipocrisia. Mais à frente, no capítulo 12, no verso de número 14 e 15, cuidado com a avareza. No capítulo 12, verso 22, o Senhor novamente vira para os discípulos e diz: não se preocupem com a sua vida quanto ao que comer, quanto ao corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que comida, do que o corpo, e o corpo mais do que as roupas. Isso está falando para nós então, cuidado com a hipocrisia, cuidado com a avareza e cuidado com as preocupações excessivas. E essas realidades tão naturais e normais para mim e para você, podem ser vencidas com esta graça olhando para o alto. Então aí Jesus começa agora a mostrar para os discípulos que eles são cuidados, que eles, por mais que atravessem no coração as tempestades, problemas e adversidades, por mais que isso aconteça, vocês podem ter os seus temores, os seus medos, talvez até o temor de serem poucos em número, mas eu quero dizer para vocês, não temam, não tenham receio, de maneira que vocês são um pequenino rebanho, diz o versículo 32, não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou em dar-vos o seu reino. Então nós entendemos, primeiramente, o que é este pequeno rebanho. Este pequeno rebanho, no contexto que Cristo está ali compartilhando com os discípulos, está mostrando que comparativamente, numericamente, vocês são poucos. Mas não tenham medo, porque este pequeno rebanho é constituído de quê? É constituído de crentes, homens e mulheres que foram lavados e remidos no sangue de Jesus e que professaram crer em Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Não tenham medo. Mas também nós vemos que não será diferente até a vinda do Senhor em glória, que nós chamamos de segunda vinda do Senhor. De maneira que até a segunda vinda do Senhor, esta palavra que o Senhor disse a esses discípulos há mais de 2000 anos atrás, ela se faz atualíssima na nossa história como igreja militante no século presente. Continuamos a ser um pequenino rebanho. E este pequenino rebanho precisa observar, como diz o próprio verso 32, de maneira muito
interessante: o Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O Pai. Você pode chamar ao Senhor da glória de Pai, porque você é filho, e só pode entender então que se é filho, este que colocou-se no caminho porque foi despertado pelo Espírito Santo. E este filho então agora sabe que ele, como filho, foi-lhe conferida a graça de um reino. E o discípulo então sabe que ele faz parte de um pequeno rebanho, que foi-lhe conferido um reino e que ele tem um pai. Mas e os muitos temores? E os muitos medos? A carta de Judas, abra aí na sua casa. A carta de Judas, no verso 24, diz que aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e apresentar-vos ante a sua glória, jubilosos e imaculados. Não tenha medo, pequeno rebanho. O que Judas está dizendo é que Deus, o Pai, é poderoso para guardar cada um de nós, primeiramente, de tropeços. Segundo, Ele vai nos apresentar diante de Deus, em Cristo, em glória, sem mácula, sem rugas, de maneira que jubilosos nós seremos apresentados. E eu tenho que lhe perguntar, nessa manhã de confronto da Escritura ao nosso coração: você é membro deste pequeno rebanho? Que privilégio se você pode assim dizer: sou pastor, eu sou membro deste pequeno rebanho. Eu entendo que eu faço parte da igreja visível, que tenho meu comprometimento com a igreja visível, que eu faço parte de uma aliança, que o meu nome está no rol de membros da igreja visível. Eu entendo tudo isso, mas o meu maior privilégio é quando eu olho para a Escritura e me vejo como participante deste rebanho que o Senhor diz que é um rebanho pequeno, mas que ao Pai agradou dar a este pequeno rebanho o seu reino. Que privilégio! Se você então entende que você é membro deste pequeno rebanho, não fique temeroso, porque Deus tem concedido a nós suas preciosas e grandes promessas. Diz a Escritura que Pedro, o Pedro falante, o Pedro que nega, no período de maturidade, onde ele escreve 2 cartas, diz a Escritura que ele escreveu a 2ª carta, no capítulo 1, verso 4, e disse assim: visto como pelo seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Não é algumas coisas, é tudo. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado as suas grandíssimas promessas, preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. Vocês foram escapados, vocês foram tirados da corrupção que há neste mundo e da corrente deste mundo. E nos foi doado preciosas e grandiosas promessas. Por isso não esqueça disso, meu irmão, pequeno rebanho, discípulo de Jesus. Não esqueça que por mais que esse rebanho crescesse numericamente em número na história, idade, esse rebanho sempre será filho de Deus. E como filhos de Deus, nós trilhamos o caminho na escola do Cristo, o caminho da humildade, o caminho da mansidão, o caminho da paz. Mas poderíamos
atravessar períodos de medo, períodos de pavor, períodos de pânico. E nessas horas a solução se encontra em Cristo. Olhar para Cristo, se apegar à palavra de Cristo, se apegar à Escritura, se apegar a boas conversas em meio ao rebanho que você está inserido nele. E dentre essas realidades, encorajar o outro com a palavra de Cristo. Porque a palavra de Cristo, ela pode ser exortativa, sim, mas ela também traz consolo. Mas o texto nos mostra uma outra realidade, do verso 35 a 34, curiosíssima, que nós também lemos nessa manhã. Vendei vossos bens e dai esmola. Olhe que coisa curiosa. Vendei, negociai, fazei para vocês bolsas que não desgastem, um tesouro inextinguível nos céus, porque nos céus não chega o ladrão, nos céus a traça também não vai consumir, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se nós temos então, no versículo 32, uma consolação para o verdadeiro discípulo, do verso 35 a 34 nós temos uma exortação sobre o verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro não é algo palpável, não é algo que traz visibilidade, que você administra esse verdadeiro tesouro. O texto está nos mostrando que a palavra bens, a palavra doação, a palavra bolsas, tesouro inextinguível, ladrão, traça, tesouro e coração. Vários termos que, se pensarmos com reflexão, nós vamos chegar rapidamente a uma conclusão de que estamos diante de um desafio exortativo. Porque os discípulos estavam preocupados com o tempo presente. Porque os discípulos estavam preocupados com as ansiedades do seu próprio coração. E vem a Escritura e nos mostra Jesus em Lucas 12, mostrando temas interligados, pois uma das melhores formas de vencer a falsidade, que vimos no versículo 1 de Lucas 12, a avareza e também a preocupação, é pensar na segunda vinda de Jesus. Vou repetir. A melhor maneira de vencer a falsidade, a melhor maneira de vencer a avareza, a melhor maneira de vencer qualquer preocupação, é pensar na segunda vinda do Redentor. E quando vemos isso, nós entendemos então a análise introdutória nossa, falando de Fanny Crosby, o cântico, o pensar no céu, o pensar na segunda vinda. Porque para quem vive voltado para o futuro, é mais difícil cair nas armadilhas deste terrível mundo. Mas eu não sou simplista de dizer para você que nós também devemos viver somente pensando no futuro. Não. O pensamento do futuro, do nosso futuro em esperança, ele amolda o nosso presente, de maneira que Jesus explica como que nós devemos estar prontos para a sua segunda vinda. E eu quero lhe perguntar nessa manhã de estudo, como você tem se preparado para a segunda vinda de Cristo? Como você tem preparado o seu interior, o seu coração, a sua mente? Quando você olha para a sua casa, para os seus negócios, como você tem preparado para a segunda volta de Jesus Cristo? E quando ele diz isso aos discípulos, ele diz no verso 33, primeiramente, vendei vossos bens e dai esmola. Ele está querendo dizer o quê? Ele está dizendo que onde está o tesouro, aí estará também o vosso coração. Ele está mostrando a eles que há o palpável, existe
aquilo que no tempo presente pode se tornar tentação para você, para mim, para minha família e para a tua família. Mas ele diz que nós devemos observar quando ele mesmo coloca, olha que coisa curiosa: onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mas a citação proverbial de traça, ferrugem e ladrão remetem aos 3 principais tipos de bens acumulados no mundo antigo. Porque no mundo antigo os bens acumulados eram roupas, dinheiro e cereais. No mundo antigo, estes bens acumulados se manifestavam em roupas, dinheiro e cereais. Contudo, Cristo lembra também 3 realidades: a ferrugem, as traças e os ladrões, que podem ser relacionados a tudo que é hostil no mundo animal e no mundo humano. De maneira que Lucas fala apenas aqui de ladrão e de traças, mas ambos os termos são repetitivos na Bíblia, porque traças corroem um vestido. E eu mostro aos irmãos que digno de nota é que os tesouros na terra sempre são mencionados no plural. Quando você vê bens, vossos bens, bolsas, mas quando fala do céu, está escrito tesouro, não tesouros. Onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, não está tesouros. Por que disso? Porque o que é terreno multiplica-se. O terreno fala de multiplicidade, do esfacelar-se na caminhada, mas o bem celestial não. O bem celestial que vem do alto é uma grande e eterna unidade homogênea, como nós podemos ver claramente quando é dito: onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. De maneira que fazer o bem a si mesmo é desistir absolutamente de tudo por amor a Cristo. E eu digo a você nessa manhã de domingo: desista absolutamente de tudo, meu irmão, que te atrapalhe no amor a Cristo, na dedicação a Cristo, na consagração a Cristo. Desista, porque tudo só vale a pena se traz glória a Cristo, se traz Cristo glorificado em nós, entre nós e entre vós, de maneira que saber que por breve tempo você vai levar a cruz neste mundo, mas no porvir você vai ter desfrutes eternos, delícias eternas, como o autor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, falou de Moisés. Abra lá e veja, Hebreus 11, verso 24 e 26, diz que pela fé Moisés, sendo homem, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo as delícias do pecado, o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas, verso 26, o opróbrio de Cristo do que os tesouros egípcios, porque ele tinha em vista a recompensa. Ele tinha os olhos na recompensa, rico em graça nesta vida e também na que está por vir. Esse é o desafio para o discípulo, alcançado pela graça maravilhosa de Jesus nesta vida e na porvir, desfrutando disso eternamente de maneira intensa, cada vez mais. Aleluia! Que Deus possa nos ajudar. Mas esse texto ainda diz mais para nós.
Quando nós vemos no verso 35 e 36, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. É um chamado a olhar para o alto. É um chamado a olhar para as expectativas do nosso coração. É um chamado a olhar para a esperança do crente. É um chamado a olhar para a esperança do eleito de Deus. E esse chamado diz: cingido esteja o vosso corpo. E a Sociedade Bíblica do Brasil até colocou em negrito, a partir do verso 35, a expressão servo vigilante. Servo que tem vigilância. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Então nós temos essa terceira realidade a nível de nosso estudo. Sede semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor a voltar ele das festas de casamento. Verso 36, sede semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor a voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Como eram os casamentos judaicos? Os casamentos judaicos eram realizados à noite. E os servos do noivo deveriam esperá-lo voltar para a residência com a noiva. Então os servos deveriam se manter o quê? Acordados. Eles não sabiam se ele viria na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira, na quarta vigília, mas eles deveriam estar à porta esperando o noivo voltar ali com a noiva. Porém os servos tinham de ter no coração três coisas. Primeira delas, prontidão para o trabalho. Porque não podia ser uma vida de ociosidade, eles tinham que estar prontos. Mas também eles tinham que estar com as roupas devidamente presas pelos cintos, para ter liberdade de se movimentar. Porque nos casamentos judaicos, quando nós vemos este verso em uma outra versão bíblica, por exemplo, você olha na Bíblia NVI, Lucas capítulo 12, verso 36, está dito assim: como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Quando ele chegar e bater, que a porta se abra rápido, imediatamente, porque o servo vigilante, prontidão, e os cintos estão bem amarrados à sua cintura para movimentar-se. Porque nos casamentos judaicos a noiva era tratada como uma rainha e o noivo como um rei. De modo que ninguém esperava que o rei servisse aos empregados. E devemos imaginar, pois, então, que o senhor terreno, realmente, esse senhor terreno serviria aos seus servos? Provavelmente não. Porém este Senhor, aquele que é aqui assinalado, fez exatamente isso quando ele estava sobre a terra. Por isso, meu irmão, nós nos encantamos cada vez mais com Jesus, quando nós vemos que Jesus disse aos seus discípulos, né? Entre vocês eu sou como aquele que serve. Que lição para nós. Jesus lavando os pés de miseráveis pecadores, lavando os pés de pessoas com seus corações cheios de traição. Jesus lavando os pés de um Pedro, de um Judas, de um Bartolomeu, de um Mateus, de um João. Miseráveis pecadores como eu, como você. E a Bíblia Sagrada está nos mostrando que Jesus então, no verso 37 diz: ó, bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Eu afirmo a vocês que ele há de cingir-se e vai dar lugar à mesa a estes, e aproximando-os, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. O que isso está nos ensinando nessa manhã?
Independente de chegar durante a segunda, terceira vigília, independente disso, o Senhor deseja encontrar os servos vigilantes. Jesus não fala da primeira e da quarta vigília noturnas, observe isso. Jesus fala nos versos que nós estamos lendo, verso 38, da segunda vigília e da terceira vigília. Por que ele não fala da primeira? Por que ele não fala da quarta? É porque eu e você não devemos contar com a chegada, com a segunda vinda de Cristo, rápido demais, nem tarde demais. Jesus vai vir no tempo dele, na hora dele. Sendo assim, meu irmão, o que nós podemos aprender com essas verdades? Devemos aprender duas realidades práticas no nosso coração nessa manhã, quando lemos esses versos. Bem-aventurados serão eles se assim nos encontrarem. E a palavra nos mostra duas coisas práticas para nós concluirmos. A primeira delas, que eu quero te dizer: não perca o desejo ardente, o anseio ardente de aguardar o seu Senhor retornar. Quanto mais essa segunda vinda se aproxima, muitos estão se esfriando, indiferentes, mas que você olha para o seu próprio coração, diante do texto sagrado, como discípulo do Cristo, e não perca esse ardente anseio de aguardar o seu Senhor e o seu retorno. Mas também creia e ame a Cristo, entregue-se a Ele, mas contemple a cada dia com espera e expectativa da volta do seu amado Senhor. Porque tornar-se um cristão não é só acreditar na verdade. Tornar-se um cristão é encontrar um tesouro. E quando alguém encontra um tesouro, o que ele faz? Ele guarda no coração. Ele guarda no coração, ele pensa nesse tesouro o tempo inteiro, mas ele valoriza esse tesouro. Não é só crer no tesouro, mas ele considera esse tesouro como alguém que está sendo aqui dito: olha, ficai também vós apercebidos, verso 40, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então eu digo a você, cristão, discípulo de Jesus, você é discípulo de Cristo, não somente acredite nessa verdade, mas uma vez que você foi encontrado por esse amado Senhor, que você se deleite nesse Senhor. Você encontrou algo maravilhoso porque você foi primeiramente encontrado. E termino lembrando uma citação de um homem que viveu há muitos anos, chamado Martinho Lutero. Este homem, certa feita, ao ver as terríveis manifestações do seu coração, ele observou que o coração dele parecia um moinho. E esse moinho trabalhava sem parar. Mas o moinho precisa de algo para moer. E quando não tem nada no moinho para moer, ele começa então a correr o risco de começar a se triturar a si mesmo. O coração é assim. O coração, quando está vazio da Escritura, da Bíblia, do olhar para o alto, ele corre o risco de começar a triturar a si mesmo, triturar os outros, e começa a levar uma vida de um moinho onde não tem conteúdo. Mas que você pare para pensar a partir deste tempo pela manhã, nas verdades que Deus tem te ensinado, trilhar o caminho do discípulo, vencer a hipocrisia, vencer a avareza, vencer as preocupações e saber que de alguma forma essas realidades são vencidas olhando para o alto, porque essa é uma grande dádiva que Deus tem dado à sua igreja, na história e na igreja militante também. Que o Pai nos abençoe. Eu quero convidar você a nós orarmos. Pai de amor, obrigado em nome de Jesus
Cristo, pela tua palavra. A tua palavra nunca voltou vazia. E que essa palavra, Pai, traga a nós essa realidade, não somente de crer em Ti, mas de se deleitar no Senhor. Maranata, nós aguardamos a Tua segunda vinda. Queremos estar entre estes bem-aventurados e pedimos que o Senhor nos cubra com Teu sangue precioso, nos purificando dos pecados diariamente, nos dando sensibilidade, Pai, para confessarmos as nossas avarezas, as nossas ganâncias, as nossas realidades, ó Pai, tão desumanizadas. Pai, que nos encontremos naquele pequeno rebanho que não deve ter medo, mas que sabe perfeitamente que foi dado a ele um reino de paz, alegria e justiça. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Um excelente domingo para você, para toda a tua família.